Aleluias, graças e paz. Amém. Para mim, primeiramente, uma honra estar aqui. Fiquei surpreso a ser convidado. Falei, não, mas pastor Efigênio, e eu fiquei perguntando, Senhor, o que eu vou falar, né? Porque testemunhar. E quero ler um texto com os irmãos. Eu quero falar um pouco do em Cristo. O em Cristo ele fala de unidade. Acho que o sentido do em Cristo é unidade. E a palavra de Deus fala em Atos capítulo 2, ali do início da igreja. Atos. Quero falar de algo que eu vivi na pele, isso aqui. Há 17 anos atrás eu tive a oportunidade de viver Atos 2, a partir do capítulo 2, verso 42 até o 46. Eu vivi isso real. Eu tenho vivido, mas isso é uma experiência que acredito que todo cristão tem que passar. Atos 2, verso 42. A palavra de Deus diz assim: e perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições em alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Amém. Eu me converti há 17 anos atrás. Eu fui num encontro de uma igreja evangélica, e ali eu tive uma experiência com Deus, uma experiência que mudou a minha vida. Eu era alcoólatra, casamento que vivia de fachada, era uma mentira a minha vida, 2 filhos pequenos. E meu patrão na época me insistiu para mim ir nesse encontro, e 2 vezes eu fugi do encontro. No terceiro fui pego, como pastor, pelo laço ali, né? E eu fiz uma oração quando eu estava saindo de casa, porque o meu patrão passou e me levou. E ele falou comigo assim: vamos orar. Eu falei: ó, você ora do seu jeito, que eu oro do meu. E apesar de meus pais serem evangélicos, ser cristãos, e eu até os 12 anos ali ter ido com eles para a igreja, mas eu não conhecia, mas não praticava. Aí ele orou lá, pentecostal, fogo desceu dentro do carro, e eu fiz uma oração mentalmente, né? Oração mentalmente, só para quem não conhece. Mas eu falei com Deus ali, Deus ouviu. Fiz uma oração assim, falei: Senhor, se o Senhor existe mesmo, e o Senhor tem algo para mim, o Senhor muda a minha vida. Que se for para mim ir para esse lugar e voltar do mesmo jeito que eu estou, eu fico aqui mesmo. E acho que eu desafiei o cara errado e saí de lá e nem minha mãe, nem minha esposa, ninguém me reconheceu mais. E isso tem 17 anos que eu estou no ministério. E fomos para meu patrão falou: olha, a igreja em célula. Ele falou: você pode abrir uma célula na sua casa? Eu falei: pode. Minha esposa não era convertida? Não. Eu falei: pode, lá em casa quem manda sou eu, pode ir. E ela começou uma célula na minha casa, e essa célula, com um mês e meio mais ou menos, ela já estava com umas 20, 30 pessoas, e em 3 meses ela já tinha 60 pessoas. O que eu quero falar? Quero falar desse testemunho rápido aqui, como nasceu a Igreja Videira, que eu sou pastor da Igreja Videira aqui em Cotia. A Igreja Videira nasceu com 3 pessoas orando na sala da minha casa. Quando se fala em unidade, às vezes nós queremos estratégias, queremos alguma fórmula. Não existe fórmula para a unidade. Existe simplesmente um coração incendiado por Cristo.
Não existe outra forma. Eu lembro que eu voltei tão incendiado, e as pessoas que iam na minha casa, meu patrão também incendiado, a minha esposa viu a transformação na minha vida, os vizinhos começaram, que todo mundo ia para essa casa. É tanto que nós começamos a igreja lá, e a gente não sabia o que era igreja, a gente não sabia o que era frequentar um prédio, tomar ceia, tirar dízimo, tirar oferta. Nós passamos 5 anos numa garagem e a gente nunca tirou uma oferta. Eu não sou contra oferta não, pelo contrário, eu acho que deveria melhorar. Mas às vezes as pessoas buscam estratégia. 5 anos nós passamos nessa garagem. Eu vi coisas que me marcou a minha vida. Vi criança como meu filho de 10 anos sendo cheio do Espírito Santo, vendo anjos, profetizando, pondo a mão sobre os enfermos, eles sendo curados. Criança de 7, 8 anos sendo batizado no Espírito Santo. Isso era comum. Nossos culto que a gente não sabia o que era culto, a gente se reunia para cantar hino da harpa com as folhinhas, com playbackzinho lá na sala de casa. Depois começou a sala de casa a ficar muito cheia, a gente alugou a casa de cima, que tinha uma garagem, e o nosso culto era isso. O que eu quero contar esse testemunho rapidamente para os irmãos? Que às vezes nós nos apegamos muito na religião e esquecemos do mover de Deus. Eu lembro que a igreja nasceu num mover tão grande que dificilmente tinha um culto nosso, uma reunião, que não tinha gente batizada no Espírito Santo e demônios sendo expulsos. Todo culto tinha demônio. Eu falava, nossa, aqui é uma igreja ou é um centro espírita, né? Mas não era porque assim, tinha muita presença de Deus. E não tinha conhecimento. Não tinha o conhecer profundo das Escrituras, mas tinha corações sedentos, tinha meninos apaixonados que tinha revelação, tinha entrega, jovens que... Deixa eu falar algo aqui. Até hoje eles estão na igreja. Silas era um dele, o Tiago. Meninos de 13, 14 anos que... Eles tinham visões do que ia acontecer daqui a um mês. Eles falavam, olha, pastor, vai acontecer isso. Pastor não, na época era Rogério. Olha, vai acontecer isso. Isso e acontecia. Jovens usados tremendamente por Deus. O que eu quero dizer para os irmãos hoje, dar como testemunho que hoje a Igreja Videira nasceu em Cotia. Ela nasceu debaixo de um mover de Deus. De um mover que hoje nós temos colhido esses frutos. Mas foi debaixo de uma inocência. Uma inocência do Evangelho. Algo que não nasceu do coração de um homem querendo ganhar algo, mas era o coração de Deus querendo implantar algo. O coração de Deus para uma cidade, para uma igreja, para uns jovens, para um povo, querendo fazer algo diferente no meio de uns jovens e de umas famílias. Então deixa eu falar algo para os irmãos aqui, que esse é o meu testemunho. Eu não nasci me preparando para ser cristão, me preparando para ser pastor. Eu fui formado como pastor dentro de um mover de Deus. Eu tenho acompanhado um pouco a vida do pastor Efigênio. O pastor Efigênio também tem acompanhado um pouco a minha vida, e a gente tem levado o Evangelho assim, debaixo do favor de Deus, debaixo da graça de Deus. Mas o que nós temos buscado ultimamente, nós temos orado, é que essa graça que 17 anos atrás veio sobre nós como igreja, ela seja espalhada por mais lugares. Que é essa inocência do Evangelho. A palavra de Deus fala aqui que eles caíram na graça do povo, na simpatia do povo. O povo, ele olhava para a igreja e queria a igreja, não porque tinha algo a oferecer, porque a igreja era graciosa. A igreja era algo que atraía o povo. A palavra de Deus diz que o povo, eles olhavam e admiravam, caía na graça do povo. E por isso, por cair na graça do povo, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam ser salvos. Eu tenho orado a Deus para que o povo não olhe para a igreja como um lugar onde vai suprir as suas necessidades pessoais. Mas que o povo do mundo, que é o mundo, não nós, mas o mundo possa olhar para a igreja e ver um lugar aonde eles encontram socorro para a salvação, onde encontram socorro para a unidade, para o respeito, para a comunhão. Sabe, que eles, mesmo olhando que o mundo possa oferecer valores, mas que eles olhem para a igreja e possam ver que a igreja possa oferecer Cristo. Cristo crucificado, ressurreto, Cristo que salva sem olhar a placa de igreja,
que salva sem olhar se a pessoa tem muito conhecimento ou pouco conhecimento, mas que ela tem um coração para servir a Deus. Eu quero, essa semana mesmo, conversando com o pastor Wilson, que é o nosso pastor da Igreja Videira em São Paulo, e ele falava claramente, falou, olha, nós como igreja, nós temos que andar na linha de servir a humanidade. Nós fomos chamados para servir. A igreja foi chamada para servir. Não tem outro papel da igreja. A igreja foi chamada para servir. Nós somos servos. E a palavra de Deus diz, se nós fazermos somente aquilo que foi nos mandado fazer, nós nos tornaremos servos inúteis. Sabe, um encontro como esse aqui de pastores, padres, denominações, eu quero falar para vocês, eu me sinto honrado de participar. Por quê? Porque aqui não olha a placa de igreja, não olha a religião, mas sim está olhando Cristo crucificado, ressurreto, Cristo que é o autor e consumador da fé. E eu quero falar algo para os irmãos, nós estamos no caminho certo. Por quê? Porque aqui eu creio que nós estamos aqui para buscar o Senhor, para poder servir. Não importa quem esteja lá fora, eles não têm o que nós temos. Não tem. E nós não podemos exigir daqueles algo se eles não têm para oferecer. Nós temos tudo. Nós temos o Senhor, nós temos a salvação. E o que eu quero falar, porque a igreja, quando começou em Cotia, ela começou debaixo desse favor. Nós entendíamos, nós fomos chamados para servir. E, pastor, mas 5 anos a igreja não cresceu, que chegava a 20, ia para 60, caia para 20. E por que não cresceu? Aí sim, porque a palavra de Deus diz que aos que não são experimentados, nós mostramos poder. Mas aos experimentados, que aí sim se pegue a palavra e o ensino. E nos faltava agora pessoas para nos conduzir. Faltavam as pessoas para nos orientar. Aí nós conhecemos a Igreja Videira. Aquilo que nós passamos 5 anos crescendo em poder, em vida de Deus, mas em 3 meses nós já éramos quase 100 pessoas, agora organizadas em células e crescendo. E hoje nós já somos aproximadamente aí umas 700 pessoas só em Cotia, fora de quantas pessoas nós já mandamos para fora do país, para outros estados. Existe algo que nós não podemos perder, que é o poder de Deus. Esse não é denominação, não é placa de igreja, não é religião, não é nada que vai dar. Esse é só a graça de Deus debaixo de uma inocência do Evangelho. Porque quando nós achamos que sabemos demais, aí nós perdemos a pureza do Evangelho. Porque aí nós impedimos Deus de agir. E testemunho eu só pude crescer no meu ministério, no meu pastoreio, porque primeiramente eu conheci a graça de ser usado por Deus, de ser instrumento de Deus quando eu não sabia nada. Sabia nada. Eu não sabia nem quantos livros tinha a Bíblia. Sabia não sabia nada. E Deus usava tremendamente a igreja. O Senhor usava tremendamente uma garagem. Não era um povo. Era um monte de meninos de 16, 17, 18 anos, 20 anos, que não sabia nem o que era igreja. E Deus resolveu usar. É claro que nós precisamos de ordem, precisamos de organização, precisamos de nomenclatura, precisamos de placas de igreja, assim, para a organização. Mas o mover de Deus só vai vir quando nós deixarmos a inocência do Evangelho entrar no nosso coração. A singeleza de coração. Sabe, eu caí na graça do povo. Aí o Senhor vai acrescentar a igreja. Aí o Senhor vai encher os prédios, não para que fique cheio, mas para que sejam treinados para serem enviados. Amém? Esse é o testemunho que eu tenho para dar. E quero dizer para os irmãos que eu sou muito favorável, muito apoio, muito e amo muito a visão do em Cristo. Eu acho que esse é o caminho, não existe outro caminho, é o caminho da unidade. Amém? Amém. Glória a Deus.